Aqui é a Nutri Carmela e você tá no podcast Aprenda a Comer. Mude sua comida e transforme sua vida. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a esse podcast Aprenda a Comer, pupilas. Bom, eu vou me apresentar aqui para vocês, para que vocês me conheçam, já que esse é o nosso primeiro podcast. Bom, muito prazer, eu sou nutricionista Carmela Domini, eu já sou nutricionista há 10 anos e tenho uma experiência grande no atendimento a pessoas com excesso de peso, ansiedade, comer emocional, depressão e por aí vai, né? Bom, a minha jornada acadêmica começou quando eu tinha 17 anos, quando eu entrei na graduação em nutrição, né? E para resumir para vocês, eu tenho uma formação básica em gastronomia, também fiz uma pós-graduação em psicologia do comportamento alimentar, e tudo isso me fez com que eu olhasse a nutrição e a alimentação de uma forma diferente. E é justamente isso que eu quis trazer para vocês aqui com esse podcast. Eu já produzo conteúdo há bastante tempo já, mais quase 10 anos aí na internet. Já estive algumas vezes no YouTube, né, mas nunca estive através de algum podcast, só podcasts em que eu fui convidada. Mas eu senti a necessidade de estar aqui mais perto de vocês, trazer um conteúdo aqui mais denso, né, para que vocês também consigam aprender de fato a comer. E é por isso que eu coloquei esse nome nesse podcast de Aprenda a Comer, porque o meu objetivo, né, com esse conteúdo é justamente te ensinar a comer, né? E por quê? Como assim, Carmela? Aprenda a comer. Eu já não sei comer? É aí que você se engana, né? Inclusive, esse nosso primeiro episódio aqui, eu quis trazer esse conteúdo para você entender um pouco mais sobre a minha visão de nutrição e alimentação, para que você entenda por que você tem alguns problemas com a comida que muitas vezes você não sabe. Por que você nunca resolveu até hoje, mesmo fazendo diversas dietas, passando por diversos nutricionistas, né? Então, se você se interessa por alimentação, se você tem problemas em relação à alimentação, esse podcast é para você e fica aqui que esse conteúdo vai te ajudar e muito, tá? Bom, para que eu embase, né, esse conteúdo aqui que a gente vai conversar hoje, eu quero utilizar um livro que eu gosto muito. Infelizmente eu não estou com ele aqui para mostrar para vocês, mas eu posso colocar aqui na edição desse vídeo. E ele se chama Como Aprendemos a Comer, né? Esse livro é de uma autora que se chama Bill Wilson. E, gente, esse livro é incrível, incrível. E ele fala muito sobre o processo de aprendizagem do ser humano que a gente tem quando a gente, de fato, aprende a comer. Bom, segundo essa autora, Bill Wilson, né, nós somos seres onívoros. Então, o ser humano, ele come tanto vegetais, tanto quanto carnes, né? Então, segundo a teoria dessa autora, o ser humano é capaz de aprender a comer qualquer coisa, certo? Então, a gente é capaz de aprender a comer qualquer alimento, né? E mais, sentir prazer em consumir esses alimentos, o que é mais interessante, porque provavelmente deve ter algum alimento que você não gosta, ou se, por exemplo, você quer emagrecer ou tem problemas com a comida, provavelmente tem vários alimentos que você não gosta, que você me diz assim, Carmela, mas eu não gosto de jeito nenhum desse alimento, eu não me imagino aprendendo a comer esse alimento. Pois bem, mas você é capaz sim de aprender a comer. E por que falar da comida, então, aqui como um processo de aprendizagem? Gente, porque o ser humano, como ele é um ser onívoro, nós não nascemos sabendo comer. É isso mesmo. A gente aprende a comer com o passar do tempo. A gente aprende a comer de acordo com imitações que a gente faz dos nossos alimentadores, das pessoas que nos alimentam, certo? Então, os nossos responsáveis, mãe, pais, avós, as pessoas que são responsáveis ali por nos fornecer alimento, elas são as pessoas que nos ensinam a comer. Então, segundo essa autora desse livro, existem dois tipos de aprendizagem alimentar, a passiva e a ativa. Então, a aprendizagem passiva é quando você aprende repetindo ali, de acordo com o ambiente, de acordo com as pessoas ali ao seu redor, como elas comem, né? E é por isso que geralmente os filhos têm os comportamentos parecidos, o comportamento alimentar ali parecido com o comportamento das mães, né? Então, isso é bastante comum. Às vezes, se a mãe ali é uma pessoa que é muito formiga, sabe? Desconta emoções em comida, provavelmente o filho ou a filha vai replicar esse comportamento. Isso porque ela acabou aprendendo a comer conforme os comportamentos das pessoas que estavam ali ao redor dela. No caso, a mãe foi uma pessoa que foi um exemplo ali de comportamento alimentar para esse filho, certo? Então, gente, a alimentação é um processo de aprendizagem, sim, né? E como você sabe se você sabe ou não comer, né?
provavelmente, se você tem problemas que foram gerados pela sua alimentação, você é uma pessoa que teve disfunções ali na sua aprendizagem alimentar. Portanto, você não sabe comer. Mas não é que você não sabe comer, gente, pegar o alimento ali e colocar na boca. E sim, você não sabe comer com responsabilidade, com critério, você não sabe comer muitas vezes de uma forma que vai fazer com que isso gere benefícios para a sua saúde e para a sua vida, né? E aí o jeito que você aprendeu a comer é um jeito que te gera prejuízos na sua saúde, certo? Quais prejuízos? Obesidade, né? Problemas físicos ali, por exemplo, um colesterol alto, um diabetes, um excesso de peso. Então esses já são problemas ali que são gerados pela alimentação. Então, se você tem esses problemas, provavelmente você já sabe que você não aprendeu a comer da forma que você deveria, né? E isso fez com que você gerasse em você comportamentos disfuncionais. O que são comportamentos disfuncionais? São comportamentos sem função, são comportamentos que não têm uma função benéfica para a sua saúde, e sim comportamentos que te geram problemas, que te geram prejuízos à sua saúde. Por exemplo, comer emocional. Então, quando você desconta a ansiedade, desconta ali as suas emoções em comida, você acaba tendo prejuízos desse comer emocional, como, por exemplo, uma baixa na sua autoestima, uma baixa na sua capacidade de confiança, uma baixa ali, uma frustração, uma decepção, um ganho de peso, por exemplo. Então, esses são todos problemas que estão ali em volta do seu comer emocional. E é por isso que a gente chama esse comer emocional de um comportamento disfuncional, ou seja, um comer transtornado, um comportamento que te gerou um transtorno, que te gerou um problema para a sua vida. E fora esse comer emocional, a gente tem diversos tipos de comportamentos que te geram problemas à saúde. Por exemplo, o comportamento alimentar beliscador, que é aquela pessoa que tem hábito de comer pequeninas coisas ao longo do dia, várias e várias vezes, ignorando ou anestesiando a fome, né? Então, aquela pessoa que nem deixa sentir fome para então comer, porque ela está o tempo todo comendo pequenas coisas, ainda que ela não tenha ainda fome, certo? Em contrapartida, a gente tem também aquela pessoa que tem um comportamento alimentar inconsciente, que é aquela pessoa que deixa ficar morta de fome para então comer. E aí, como ela come quando ela está morta de fome, ela só vai comer, ela fica estufada, fica cheia, come um volume maior de alimentos e ela só vai comer de novo quando ela está novamente morta de fome. E isso é um problema, porque faz com que ela ingira excesso de alimentos, faz com que ela tenha escolhas alimentares prejudicadas, né? Então, provavelmente você já sentiu aquela sensação de quando você vai no mercado com fome, sabe? Que você compra um monte de coisa e quando você chega em casa e finalmente se alimenta, você pensa assim, meu Deus, o que me fez comer isso, sabe? Nossa, onde que eu tava com a cabeça de comprar isso, né? E o que fez você comprar isso foi a fome. Foi o seu instinto natural, o seu instinto humano de sobrevivência, que teve medo de que você morresse e, portanto, fez com que você comprasse um monte de alimentos que não tinha nada a ver, certo? E digo mais, geralmente você vai priorizar alimentos que têm mais densidade energética, que são mais calóricos, que são mais gordurosos, porque esses alimentos eles dão um pico de glicose, eles dão um pico de energia ali, fazendo com que você se sinta disposto mais rapidamente do que se você consumisse um alimento que ia demorar ali a digestão no seu estômago, como é o caso de um arroz integral ou de um alimento mais rico em fibras. Então, com tudo isso que eu tô falando, você percebe como tem uma série de motivos pelos quais você come da forma que você come? E é por isso que aqui no Aprenda a Comer eu vou te dar várias dicas e várias estratégias práticas para que você tenha uma melhor relação com a comida e, consequentemente, que você amenize os problemas que foram gerados pela sua alimentação. Então, eu quero que você perceba o seguinte, que se você hoje quer emagrecer, né, que inclusive é o principal público que eu trabalho, que é o público de obesidade, de emagrecimento, né? Se você quer emagrecer, significa que você tem excesso de peso, certo? E se você tem o excesso de peso, significa que ele foi ocasionado por um conjunto de causas e comportamentos disfuncionais provenientes da sua não aprendizagem alimentar efetiva, né? Falei muito difícil ou você conseguiu entender? Comenta aqui embaixo para eu saber, tá?
Então, o que eu quero dizer com isso é que, assim, você precisa tratar a causa do problema, né? Hoje em dia, a gente vive uma geração muito imediatista, uma geração que quer tomar um remedinho e resolver todos os problemas que tem em relação à alimentação ou em qualquer outra área da saúde, sabe? Então, você tem ali uma dor de cabeça, por exemplo, você vai lá, toma um remedinho e acabou com a sua dor de cabeça. O problema disso é que você não para pensar o que é que te gerou essa dor de cabeça, que muitas vezes pode ser um sintoma do seu organismo, tá? Então, geralmente, as nossas dores, as nossas doenças são sintomas do nosso corpo de que algo não está indo bem. É a forma do seu corpo, esse veículo que te carrega para realizar os seus sonhos e viver os seus dias, viver a sua rotina ali, é a forma desse veículo te comunicar que algo não está fluindo bem, que algo não está acontecendo conforme deveria acontecer, certo? Então, muitas vezes essa dor de cabeça pode ser um indicativo de uma sinusite que está se instalando, de uma gripe, ou mesmo do seu sono que está ruim e por aí vai. E com o excesso de peso não é diferente, né? O excesso de peso, ele vem para te alertar que você está tendo um comportamento alimentar que não está sendo saudável, um comportamento alimentar ruim, né? E a gente vai falar melhor dessa questão de saudável e não saudável em outros episódios, né? Eu tenho bastante conteúdo aqui para conversar com vocês. Inclusive, se vocês quiserem sugerir temas para eu trazer aqui nesse podcast, comenta embaixo que eu vou adorar atender os pedidos de vocês, tá? Bom, então, o que a gente precisa entender é que os problemas que a gente tem de saúde, eles geralmente estão nos contando, eles estão nos comunicando, né, de questões que você tem com a alimentação e que precisam ser resolvidas. É por isso, né, que a gente não pode, geralmente, agir ali só, eu quero emagrecer, vou fazer qualquer coisa para emagrecer, custe o que custar, né? Por quê? Por isso que existe o efeito sanfona hoje em dia, né? Por isso que muitas pessoas sofrem tanto com o efeito sanfona. Porque elas vão ali só apagando o incêndio, né? Só agindo no problema ali, no sintoma, e não agindo profundamente na causa do problema, no que levou a pessoa a engordar. Então, simplesmente, pupila, se você tá me ouvindo aqui ou tá me assistindo aqui no YouTube e você não sabe por que você não emagrece, você já tentou de tudo, já sabe tudo que você pode e não pode comer, já cansou de fazer todo tipo de dieta, mas mesmo assim acaba caindo no mesmo ciclo vicioso de engorda e emagrece, efeito sanfona, simplesmente pode ser porque você nunca parou para observar o que é que te fez engordar. Então, a gente tem diversas causas do excesso de peso que nos fazem, ganhar peso, né? E ninguém engorda por causa de uma coisa só, né? Popularmente as pessoas falam assim: Carmela, eu engordei de comer pão, eu engordei de tanto jantar à noite, eu engordei de comer arroz. Mas na verdade, cientificamente falando, isso não existe, tá? Toda pessoa que engorda por um conjunto de causas ao mesmo tempo, tá? Um conjunto de causas. E essas causas podem ser diversas. Essas causas podem ser, por exemplo, o uso de remédios para outras doenças, fatores hormonais, como um hipotireoidismo, uma insulina aumentada, né? Outros problemas de saúde, mesmo o intestino preso, um sono ruim, sedentarismo, má alimentação, um somatório desses comportamentos alimentares disfuncionais que eu acabei de mencionar aqui para vocês e muito mais, tá? E você precisa associar várias causas do excesso de peso para que você engorde. E não só associar essas causas, assim, manter a associação dessas causas por um período da sua vida, acumular esses hábitos ruins por um período até que você ganha peso, né? Parece fácil engordar, mas a verdade é que não é, tá? E assim, e digo mais, tá? Se você quer aprender a comer de verdade, se você não quer mais descontar suas emoções em comida, se você quer emagrecer de forma sustentável e duradoura, ou mesmo se você quiser ter uma saúde, se seu objetivo é ter saúde, né, ter seus exames sem alterações, por exemplo, ter mais qualidade de vida, você precisa, de fato, aprender a comer, tá? Aprender a comer e chegar num nível que eu chamo de liberdade alimentar. O que é a liberdade alimentar? É um nível que você colhe benefícios da sua alimentação, tá? Mas isso não é só comer de forma saudável, só brócolis, só arroz integral, só filé de frango. Não é isso que é uma alimentação saudável, tá? Inclusive, eu quero até trazer aqui para vocês o meu conceito de alimentação saudável, que é o seguinte: a alimentação saudável de verdade não é só você comer alimento de boa qualidade nutricional. A alimentação saudável de verdade é quando você consegue
comer os alimentos que você gosta, comer alimentos que você precisa, de forma que você não perca o prazer do hoje, de socializar, de ter uma vida real, uma vida saudável, ir em casamento, festas de aniversário, festas de criança com equilíbrio, sem que afete a sua saúde hoje e também sem que isso represente um futuro amanhã para você, né? Um futuro ruim, certo? Então, alimentação saudável de verdade é quando você come sem perder o prazer do hoje, mas também sem arriscar o seu futuro de saúde amanhã. E isso também contempla alimentos de baixa qualidade nutricional. Mas é claro que se você consumir esses alimentos de baixa qualidade nutricional em excesso, isso também vai te representar prejuízo, né? Para que você desenvolva então essa liberdade alimentar, você precisa sair do pensamento de tudo ou nada, sabe? De ou fico 30 dias sem açúcar ou exagero enlouquecidamente no açúcar. Você precisa justamente buscar o equilíbrio. E muitas pessoas pensam que buscar o equilíbrio é nunca mais comer nada de baixa qualidade nutricional, mas isso não é verdade. E sim você saber dosar, é você comer com educação, ou seja, aprender a comer. Então, se esse é seu objetivo, me acompanha aqui, que eu vou publicar podcasts aí periodicamente, e eu espero que esse conteúdo seja de grande valor, te ajude de fato a ter uma alimentação saudável de verdade, sem neura, sem proibição, sem radicalismos e sem colher os prejuízos de uma má alimentação, ou seja, de uma não aprendizagem alimentar. Já aproveita e encaminha esse podcast então para uma pessoa que precisa escutar isso, que precisa ter acesso a esse conteúdo. Compartilha então nos seus stories do Instagram e me segue nas redes sociais, que o meu @ é NutriCarmela, tá bom? Um grande beijo e vejo você no próximo Aprenda a Comer. Excesso de peso, Comer emocional, efeito sanfona, pode ou não pode comer? se resolve aqui, aprendendo a comer.